Paz do Senhor, queridos, vamos chegando aí. Daqui a alguns minutinhos nós vamos começar a nossa segunda aula, nosso dia de estudo hoje. Paz do Senhor, irmãos. Vamos chegando aí para daqui a pouco a nossa segunda aula. Hoje nós estaremos falando sobre a igreja em Esmirna, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Aguarde só mais alguns minutinhos que já vamos começar. Quero dar a paz do Senhor para o meu amigo Jonathan, que esteve na nossa aula ontem, no nosso estudo, está aqui conosco de novo participando. Boa noite aí, meu amigo, a paz do Senhor, obrigado por estar participando com a gente aí. Queridos, caso alguns comentários eu não veja, é porque parece que para mim aqui os comentários estão demorando muito a aparecer, tá? Então, caso eu não cite o nome de alguém, eu não leia algum comentário, que os irmãos não levem a mal, mas é porque às vezes está demorando a atualizar os comentários aqui. Vocês que já estão aí na live, me ajude compartilhando essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que nós venhamos ter mais pessoas aqui conosco, para que o nome do Senhor possa ser glorificado nessa noite. Preparei um estudo que é a continuidade da série que começou ontem, né? Que é sobre as 7 igrejas, e hoje será a nossa segunda aula. Hoje estaremos falando sobre a igreja de Deus na cidade de Esmirna. Glória a Deus. Vocês que podem, me ajudem compartilhando essa live, para que nós venhamos alcançar mais pessoas nessa noite. Glória a Deus. Queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado a você que está conosco aqui nessa live para participar da nossa segunda aula. Eu não sei quais os irmãos que estiveram na aula de ontem,
mas por misericórdia de Deus foi bênção. Deus falou com a gente, o Espírito Santo falou no nosso coração, e eu tenho certeza que essa aula de hoje será mais bênção ainda. Eu posso te garantir que a aula de hoje está muito melhor do que a de ontem, tá? Deus vai falar profundamente aqui conosco. O que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração enquanto eu estava estudando essa passagem foi algo tremendo, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Então fique conosco, hoje será muito breve, hoje eu prometo ser muito rápido, muito objetivo, tá? Porque o nosso propósito não é enfadar os irmãos, não é cansar os irmãos com um estudo muito demorado, mas é passar algo de Deus, mas de forma objetiva para o coração de vocês. E hoje nós vamos aprender com uma igreja que é muito pouco citada, muito pouco falada, muito pouco estudada, que é a igreja de Esmirna. Eu tenho certeza que muitos cristãos, que muitos irmãos, que até mesmo estão nos assistindo, pouco já ouviram ou nada ouviram sobre a igreja de Esmirna. Mas essa igreja tem uma preciosa lição a passar para nós, e você vai ver nessa noite o quanto ou quão rico é a história da igreja de Esmirna. Quero eu ser um canal de Deus para a sua vida. Quero eu apenas ser um instrumento de Deus para que você venha a ser abençoado nessa noite. Amém? Então vamos começar a nossa segunda aula com o tema A Igreja em Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou estar lendo na passagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Você que tiver a sua Bíblia, abra também, se quiser acompanhar, grife algumas palavras que eu for citando aqui. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, então vocês vão encontrar um pouco de diferença. Ao anjo da comunidade de Esmirna, escreva: Eis a mensagem do primeiro e do último, que morreu e voltou à vida. Sei quanto você sofre, o quão pobre é, apesar, entre parênteses, apesar de, na realidade, ser rico. Conheço os insultos de quem se diz judeu, mas não é. Ao contrário, constituem a sinagoga do adversário. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O adversário aprisionará alguns de vocês para testá-los. Vocês passarão por essa experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de forma nenhuma, será afetado pela segunda morte. Queridos, ontem nós estudamos sobre Éfeso, e nós aprendemos que a igreja de Éfeso era a capital, ficava na capital, né? Éfeso era a cidade, que era a capital da Ásia Menor, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, muito visitada por turistas, que ali iam conhecer o templo da deusa Diana, iam comprar ídolos de prata. E Esmirna também era uma cidade da Ásia Menor. E uma cidade também muito rica, uma cidade que tinha vários comércios. Desde comércios de ídolos a também comércios de outros tipos de produtos. Então era uma cidade rica, era uma grande cidade, uma cidade que também tinha muita movimentação. Então nós aprendemos que todas as vezes que você for ler essas cartas das igrejas, tá, não era a placa dessas igrejas. Essas igrejas elas não tinham nome. Era o nome da cidade delas. Era o nome da cidade a qual aquela comunidade estava. Entendeu? Era como hoje eu estou morando na cidade de Maricá. Era como se Jesus estivesse escrevendo uma carta dizendo: olha, a igreja que está em Maricá, escreva. Era exatamente isso. Não sei, alguns irmãos talvez que são do Rio de Janeiro, da capital. Alguns irmãos aí talvez são de Cataguases, que é a minha cidade natal. E é como se Jesus estivesse escrevendo assim: aos irmãos que estão em Cataguases, aos irmãos que estão na Bahia, em Salvador, aos irmãos que estão no Rio de Janeiro. Então, ali estava sendo citado o nome da cidade, não a placa daquela igreja ou denominação. Então, quando fala, olha, ao anjo da comunidade que está em Esmirna, escreva, estava se referindo ao líder, nós vimos isso ontem, que o anjo fala do líder da igreja, tá? Do pastor.
porque Jesus tem líderes para governar o seu povo, para liderar, para instruir, para aconselhar. Muitas pessoas não querem ser liderados, muitos não querem ser cobrados, mas no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus sempre houve liderança. Deus sempre instituiu líderes para o seu povo. Você vai ver que no jardim do Éden o líder é Adão. E por isso que Deus vai cobrar primeiro de Adão, quando Adão e Eva comem fruto. Porque Deus trabalha com liderança. Você vai ver que dentro da arca, Deus vai instituir Noé como líder ali, como a liderança dentro da arca. Deus passou a instrução para Noé. Você vai ver que no deserto, Deus tinha líder. Quem era o líder? O líder era Moisés. Então, em todo o período da história, Deus levantou líderes para liderar o seu povo. É conversa do diabo falar que agora no período da igreja, a igreja não precisa de líderes. Muitos dizem, olha, eu não preciso ser liderado, eu não preciso ser ensinado, eu não preciso ser exortado. Usam até um texto fora do contexto. O Senhor é o meu pastor, é Ele que é o meu pastor. E não é bem isso, querido. Deus sempre levantou líderes para liderar o seu povo, para liderar a sua igreja. E é por isso que a Bíblia vai dizer também, aqui no Novo Testamento, sobre os ministérios, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, porque essa é a forma que Deus escolheu para trabalhar. O porquê, aí só Deus pode responder. Então a carta era direcionada ao anjo, ao líder daquela comunidade. Eu também disse isso ontem, que comunidade não é tribo. Comunidade é um grupo de pessoas diferentes que têm um objetivo em comum. Nesse contexto aqui, comunidade refere-se a pessoas diferentes, mas que têm um objetivo em comum: falar, testemunhar e glorificar ao nome de Jesus Cristo. E vai começar assim, olha, a comunidade messiânica, ou a comunidade de Jesus em Esmirna, escreva. Primeira coisa que eu quero falar algumas coisas do contexto de Esmirna. Esmirna era uma cidade que era dominada era uma província romana. Roma dominava aquela cidade, então vários imperadores passaram por aquela cidade. E você vai ver que esses imperadores eram idolatrados, eles eram tidos como deuses. Uma deusa também muito comum na cidade de Esmirna era a famosa deusa Roma. E essa deusa ganhou esse nome em homenagem, sim, a Roma, que estava governando ali sobre a cidade de Esmirna. Outro deus, e Deus com D minúsculo, que era muito adorado na cidade de Esmirna, era Dionísio. Esse deus tem duas curiosidades sobre a história desse deus. A primeira é que eles diziam que Dionísio era um deus que havia morrido e ressuscitado. Então eles falavam que Dionísio, numa certa feita da sua história, ele havia morrido, mas depois ele voltou à vida. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que existia a tão famosa e conhecida coroa de Dionísio. Que coroa era essa? Os sacerdotes que eram capacitados e escolhidos para servirem a Dionísio, eles recebiam uma coroa na sua cabeça, como que se dissesse, eles são aprovados por Dionísio, eles são aptos para servir a Dionísio. Eles passaram por uma prova e agora podem estar diante do Deus Dionísio. Então grave essas duas verdades, essas duas curiosidades. A primeira é que eles acreditavam que Dionísio havia morrido e depois havia ressuscitado. A segunda é que eles acreditavam que os sacerdotes que eram aptos a estar diante da presença de Dionísio recebiam em sua cabeça uma coroa. E dentro desse contexto pagão, dentro desse contexto religioso, dentro desse contexto de idolatria, é que Jesus vai passar a mensagem a essa igreja. E ele vai começar assim o texto. Olha, ao anjo, ao líder de Esmirna, escreva: eis a mensagem. Queridos, o Deus que nós servimos, ele fala com a sua igreja. O nosso Deus não é um Deus que tem boca e não fala. Não é um Deus que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve. Ele fala com a sua igreja. Olha só, eis a mensagem. E essa mensagem era uma mensagem vinda da parte de Deus. O nosso Deus, ele fala. E quando ele fala com três propósitos.
O primeiro propósito é consolar. O segundo propósito é edificar. E o terceiro propósito é exortar. Eu disse que o Deus da igreja é um Deus que fala com 3 propósitos: consolar, edificar e exortar. Você serve um Deus que fala. Você serve um Deus que fala com você. Que maravilha! Olha só, ele disse no livro de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, quando nós clamamos a esse Deus nos responde. Ele envia a palavra de Deus para nós. Os profetas de Baal batiam um tambor, cortavam os seus corpos, gritavam, clamavam, mas o Deus deles não respondia. Mas Elias fez uma oração ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e imediatamente Deus respondeu à oração de Elias. Um Deus que eu estou anunciando para você nessa noite é um Deus que responde às suas orações. É um Deus que fala. Não é um Deus, não é um ídolo, como muitos aí fora idolatram. Um Deus que não responde, um Deus que não fala, um Deus que eles conseguem pegar e colocar de cabeça virada para a parede, quando esse Deus está de castigo, assim eles dizem. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, quando nós clamamos a Ele, quando nós oramos, Ele responde. Ele fala: eis a mensagem. E a mensagem de quem? Do primeiro e do último. Era uma mensagem divina, porque a igreja só pode receber mensagem que vem do alto. A igreja só pode receber mensagem que vem da parte de Deus. Infelizmente, muitas mensagens que têm entrado dentro da igreja são mensagens que não vêm da parte de Deus. Mas aqui essa mensagem era uma mensagem da parte de Deus. E João era o responsável para levar essa mensagem. Queridos, você como pregador, como mestre das Escrituras, como evangelista, deve não levar uma mensagem que você aprendeu nas academias. Você não deve levar uma mensagem que você ouviu de A ou B, ou uma mensagem do seu coração, mas uma mensagem vinda direto do trono de Deus. Esses são os verdadeiros pregadores, aqueles que levam a mensagem da parte de Deus. E ali, eis a mensagem do primeiro e último, e aqui há uma grande verdade: primeiro e último. Nos versículos anteriores você vai ver ele falando para João: João, esse aqui é o alfa e o ômega. São letras do alfabeto grego, a primeira e a última. É o primeiro e o último. O que Jesus estava querendo dizer, João? Quem fala isso aqui com você é aquele que é eterno. Por que Jesus estava dizendo isso? Quando você olha no contexto de Esmirna, você vai ver que os imperadores, que eram tidos como deuses, eles morreram. Muitos deles morreram naquele contexto, já haviam morrido, e mesmo assim eram tidos como deuses, mas eles estavam mortos. Mas Jesus está dizendo: João, eu sou o primeiro e último, eu sou eterno, eu sou aquele que a morte não pode vencer. E quando ele fala de primeiro e último, ele está dizendo que ele é o início e ele é o fim. E será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos para a Bíblia. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías vai falar que ele é o Pai da eternidade. Se eu pudesse falar para você que a eternidade tem um começo, o começo dela é em Cristo. Cristo é o Pai da eternidade. Isaías aqui está dizendo que ele é eterno. João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio, e quando você vê princípio é Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Está dizendo aqui João que no princípio o verbo, que é Jesus, já estava lá. E depois mais abaixo, nos versículos abaixo, ele vai dizer, olha, e nada do que foi feito sem ele se fez. João está dizendo, ele é o início de todas as coisas. Então, Cristo é o início. Quando você vai lá para Isaías 44, versículo 6, o próprio Deus disse, olha, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, eu sou o início e eu sou o fim. Em João 8,58, Jesus deu uma resposta que chocou a muitos fariseus. Ele disse, olha, antes de Abraão, eu sou. Antes do patriarca dos judeus,
antes do patriarca, antes do primeiro a ser chamado para fora, para ser diferente. Eu sou. Jesus ali estava dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou eterno. Quando você chega em Romanos 11, 36, a Bíblia vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui há 3 verdades. Porque dele, início, por ele, meio, e para ele, fim. A Bíblia está dizendo o início e o meio e o fim é Cristo. É por isso que Jesus disse, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o início e eu sou o fim. Todas as coisas começam em mim e terminam em mim. Queridos, o Deus a qual você serve, ele não é como os imperadores romanos, que eram tidos como deuses, mas tiveram um fim. Ele é eterno. Quantos impérios se levantaram contra esse Deus? Quando você estuda a história, quando você lê a Bíblia, você vai ver que Ramsés, é tido por muitos historiadores como o faraó Ramsés. Ele se levanta contra Deus, mas logo depois ele vê os seus cavaleiros sendo engolidos no mar, e ali é o fim da história de Ramsés. Depois você vai ver que outros homens também vão se levantar, Nabucodonosor, você vai ver Belsazar se levantando, você vai ver Herodes se levantando contra ele, mas todos esses homens passaram, todos eles tiveram um fim, porque o nosso Deus é eterno. Todos esses passam, mas o nosso Deus é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Jesus estava dizendo, olha, esse que está falando com vocês é o verdadeiro Deus de vocês, o primeiro e o último. Aí depois mais ele vai continuar, aquele que morreu e voltou à vida. Você que está comigo desde o começo, você viu falar que eles acreditavam que Dionísio havia morrido e voltado à vida. Mas Jesus está dizendo, olha, o que de fato morreu e ressuscitou sou eu. Dionísio não passa de um conto de fada. Dionísio não passa de fábulas, de mito, de lenda. Eu sou o Deus verdadeiro. Sou eu que morreu e ressuscitou. E aqui há 2 verdades, a morte e a ressurreição de Cristo. Por que a morte? Alguém diz, o diabo queria que Cristo morresse. Eu falo, é mentira. O diabo não queria que Cristo morresse na santidade que ele estava. Se Cristo tivesse em pecado, tudo bem, podia morrer. Mas como Cristo estava santo, o diabo sabia que ele não podia morrer, porque ele morrendo santo ali, o véu do templo se rasgaria, e assim o homem teria a oportunidade de novo de estar diante de Deus. E Jesus está dizendo aqui, eu sou aquele que morreu, ou seja, sou eu aquele que morreu santo, rasgou o véu do templo, e por conta disso vocês puderam voltar agora a ter contato com Deus de novo. Você vai ver que Pedro quis impedir que Jesus fosse crucificado. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, afastado de mim, Satanás. Jesus dizendo ali que era o diabo que estava usando a boca de Pedro, porque era necessário que Jesus morresse ali naquele momento. A morte de Jesus era necessária. E quando ele está morrendo, ele vai gritar, olha, Tetelestai, está consumado. Se você não sabe, naquele tempo, quando uma dívida era paga nos comércios, os comerciantes gritavam, Tetelestai, porque dizia, a dívida desse homem foi paga, agora ele tem crédito novamente. Então, quando Jesus grita Tetelestai, ele estava dizendo para a humanidade toda, a dívida que vocês tinham no mundo espiritual está paga. O meu sangue pagou na cruz. É por isso que Pedro vai dizer, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, quando Jesus fala para essa igreja que era aquele que morreu, ele está dizendo, é aquele que comprou vocês com o sangue. Aí depois ele fala, eu não só morri, mas eu ressuscitei também. Obra completa. Se Jesus apenas tivesse morrido, seria uma obra incompleta. Mas ele disse, eu morri e ressuscitei. Eu voltei à vida. Dionísio é um mito, é uma lenda, mas eu sim morri e ressuscitei.
Com todo respeito, muitas religiões gostam de ter a imagem de Cristo morto na cruz ali, pendurado, ferido, mas não é essa imagem que nós como cristãos devemos carregar, porque o nosso Deus até passou pela cruz, mas ele não parou na cruz. A cruz não parou ele. A cruz hoje está vazia. Ele passou pela cruz, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa é a diferença do nosso Deus para os outros deuses adorados aí fora. Se você for ver a história, Maomé, que é o grande profeta do islamismo, ele viveu, ele morreu, mas não ressuscitou. Buda viveu, morreu e não ressuscitou. Allan Kardec, que é tão venerado pelo espiritismo, viveu, morreu e não ressuscitou. E tantos outros homens viveram, morreram, mas não ressuscitaram por si mesmos. Mas Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Então ele é único. Ele estava dizendo, olha, esse quem fala com vocês é o Deus de vocês. Aquele que morreu e ressuscitou. Nietzsche, o filósofo, o grande conhecido Nietzsche, uma certa feita disse, Deus morreu. E alguém até pinchou lá, em um certo muro, Deus morreu. E depois que Nietzsche morreu, alguém foi lá e escreveu, Nietzsche morreu, mas Deus permanece vivo. Querido, até aquele que ouve um dia, ele teve a audácia de dizer uma certa feita que Deus morreu, ele hoje está morto. Só sobrou os ossos dele, mas o nosso Deus morreu e ressuscitou. E é nisso que está firmada a esperança da igreja, em Deus que não está mais pendurado na cruz, em Deus que não está mais morto, mas ele morreu e ressuscitou. Vamos lá, eu poderia gastar muito mais tempo aqui, mas eu tenho que ir, por conta do nosso horário. E ele vai dizer, eu sei o quanto você sofre. Se você for ver para outra igreja, a igreja de Éfeso, ele disse, eu conheço as suas obras. Mas para essa ele está falando, eu conheço o sofrimento de vocês. Ele não elogiou obras, mas elogiou o sofrimento. Porque o sofrimento pelo Evangelho é a maior obra que um cristão pode ter. Enquanto Éfeso tinha muitas obras, mas foi repreendida, Esmirna tinha uma obra só, o sofrimento em prol do Evangelho, e foi elogiada. O sofrimento deles em prol do Evangelho foi elogiado. E olha só os 4 tipos de sofrimento que eles teriam. O primeiro sofrimento era a tribulação. Jesus estava dizendo, olha, vocês padecem tribulações tríplices. Você vai ver que eles eram perseguidos pelos judeus. Eles eram mortos. Eles pagavam com a própria vida para anunciar o Evangelho. O segundo tipo de tribulação que eles passavam era uma pobreza. E aqui uma pobreza extrema. Eles eram realmente pobres. E isso aqui, alguns historiadores vão dizer que os bens deles foram confiscados. Roma falou, olha, vocês querem pregar sobre Jesus? Podem pregar. Mas a casa de vocês será tomada, os bens de vocês serão tomados. E muitos judeus também perseguiam eles, iam lá e o pouco bens que eles tinham por conta do Evangelho, os judeus iam lá, tomavam, quebravam, destruíam. Então essa igreja era pobre. E outra coisa, eles também blasfemavam contra essa igreja. Roma tinha dado um direito para os judeus de cultuarem tranquilamente, de oferecerem os sacrifícios deles. Mas por causa dessa igreja que não queria se curvar a César, muitos judeus eram perseguidos. Então os judeus começaram a entregar essas igrejas aos imperadores, começaram a blasfemar. Você vai ver lá que no 2º século, Policarpo, que foi um grande bispo dessa igreja, você vai ver que eles levam Policarpo para cima do monte e ameaçam queimar Policarpo. Eles viram para Policarpo, e Policarpo foi entregue pelos judeus. Eles viram para Policarpo e falam, Policarpo, se você negar Jesus, você pode voltar à sua vida normal, a gente não vai fazer nada contra você. Mas se você não negar, nós vamos te queimar vivo em cima desse monte. Aí Policarpo, que teve direito à sua última palavra, ele disse, olha, eu sirvo a esse Deus 86 anos. E ele nunca me fez mal nenhum. Ele nunca me negou nada. Não vai ser agora que eu vou negar o nome dele. Podem me queimar vivo. E a história vai dizer que eles tacam fogo em Policarpo. Policarpo é queimado vivo em cima do monte, mas não nega o nome de Jesus.
Policarpo não negou o nome de Jesus. E o quarto tipo, perdão, de sofrimento que eles iam padecer eram prisões. Jesus disse, olha, vocês vão ser levados a prisões. Os tipos de prisão ali em Roma era para dois propósitos, julgamento e execução. Quem era levado para a prisão praticamente era levado já para a morte. É por isso que Jesus vai dizer, olha, vocês vão ser levados para prisões e vão ser levados para morrer. E vão sofrer um período de tribulação durante 10 dias, vão ser atribulados. Como se já não bastasse os sofrimentos que eles tinham, aí Jesus diz, olha, ainda vai vir mais, vocês vão sofrer ainda mais, vocês vão ser levados a prisões, vocês vão ser entregues para serem mortos. Queridos, essa igreja sofreu em prol do Evangelho, e essa é a maior obra que a igreja pode ter, o sofrimento em prol do Evangelho. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui e chamar a sua atenção, que evangelho é esse que estamos pregando? Que evangelho é esse da prosperidade que tanto pregam por aí? Que evangelho é esse de agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora? Essa igreja aqui que era um exemplo, Jesus disse, olha, vocês estão sofrendo? E se preparem, porque vai vir mais sofrimento. Porque a tribulação, o sofrimento faz parte da vida do crente. E muitos crentes hoje não querem sofrer. Pregam um evangelho aí que se você está pobre, se você não tem dinheiro, se o seu carro é um modelo antigo, você está longe de Jesus, você não tem a presença do Espírito Santo. Quem que disse isso? Aonde? Essas pessoas que pregam o evangelho da prosperidade estão precisando estudar a história de Esmirna, uma igreja extremamente pobre, mas a pobreza, o sofrimento que essa igreja passou, a perseguição que essa igreja passou, fez o amor deles por Cristo aumentar. Eles foram purificados. Como Pedro falava, olha, da mesma forma que o ouro é purificado do fogo, nós também somos purificados. Nós melhoramos através das tribulações. Paulo disse que é através das tribulações que adquirimos experiências, que nós adquirimos amadurecimentos. E tem muita gente pregando por aí que crente não pode sofrer, que crente não pode passar por prova. Quem te falou isso? O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Em momento nenhum ele falou que você não vai sofrer. Aqui mesmo para essa igreja ele disse, eu sei que vocês estão sofrendo e se preparem porque vão sofrer mais. Aí tem gente que diz, Senhor, eu sou crente, eu não posso ficar doente. Senhor, eu sou crente, eu não posso perder emprego. Está se achando o bonitão. Aí canta, eu sou raridade, eu sou espelho, eu sou mais precioso que um ouro puro de Ofir. Eu não posso sofrer, sendo que o próprio Cristo sofreu, sendo que o próprio Cristo carregou cruz, levou chicotadas, foi esbofeteado, foi traído. Então quem é você que torna para não sofrer? Quem é você? Essa igreja sofreu, mas o sofrimento deles foi para a glória de Deus. Nós, como Esmirna, nós vamos sofrer nessa terra. Crente fica desempregado? Fica. Crente fica doente? Fica doente. Crente passa por problema no casamento? Passa. Crente tem problema com o filho? Tem. Para de pregar um evangelho mentiroso que crente não passa por problema. Onde você viu isso? Na Bíblia. Todos os crentes da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, passaram por problema. E quem sou eu e você para não passar por problemas e por tribulações? Quantos cristãos, principalmente aqui de Esmirna, foram levados à morte por não negar o nome de Cristo? Os judeus, os romanos falavam, nega o nome de Cristo, então você não morrer. Eles diziam, olha, pode me matar, pode cortar minha cabeça, pode me entregar aos leões, pode me apedrejar, mas eu não nego o nome de Cristo, porque eles criam em uma vida eterna. Eles criam que o sofrimento dessa vida era passageiro, mas eles esperavam uma recompensa que era eterna. Creia, querido, que esse sofrimento que você passa hoje é passageiro, mas há uma recompensa eterna para você. Essa enfermidade que você tem hoje, ela pode até comer os seus ossos, ela pode até comer a sua carne, mas ela não pode tirar de você a felicidade eterna que Cristo já preparou para você. As traições e sofrimentos que você passa na terra não podem se comparar com a glória que Cristo já preparou para você na eternidade. Os homens podem fazer mal à sua
sua carne aqui, mas não podem tirar o seu nome do livro da vida. Então creia, receba essa palavra. Nenhum sofrimento na terra pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus! A igreja de Esmirna sofria, mas os olhos deles estavam voltados para a eternidade. Eles não estavam preocupados com essa terra. Em Esmirna não tinha pregador da prosperidade pregando riqueza, pregando que você é o centro de Jesus, pregando que você tem que conquistar, que você tem que crescer, que você tem que ser isso. Não, eles diziam, através do nosso sofrimento, o nome de Cristo será glorificado. Então, se for necessário, através do seu sofrimento, o nome de Cristo ser glorificado, sofra, mas não negue o nome de Cristo. Nem todos vão passar o que a igreja de Esmirna passou. Mas se isto vier a acontecer com você, sofra, mas não negue o nome de Cristo. Duas verdades que Jesus passa para essa igreja, e eu estou resumindo, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Jesus disse, não temas. Jesus viu o sofrimento, mas disse, não temas. O Deus que é o primeiro e o último, o Deus que morreu e ressuscitou, Ele é aquele também que pode dizer para a sua igreja, não temas. Salmo 46 vai dizer, o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos mal algum. O salmista disse, eu não vou temer mal algum, porque o meu Deus é socorro presente. Ele está presente no meu momento de sofrimento, no meu momento de incertezas, nos meus momentos de tribulação. A igreja de Esmirna estava sofrendo. Eu imagino os soldados romanos chicoteando aqueles crentes, eles sendo apedrejados, as mulheres sendo decapitadas, mas eles visavam a glória, eles viam ali o que esperavam eles na eternidade. Então a dor que eles sentiam ali não era maior do que o prazer que eles iriam sentir na eternidade. Então eles sabiam que aquilo dali era passageiro. Policarpo, quando foi queimado, dizem alguns historiadores que Policarpo ele não teve problema nenhum em ser queimado, porque alguns até dizem que ele chegou a falar, olha, esse fogo vai me matar aqui, mas ele será passageiro. Pior será o fogo daqueles que negarem a Cristo, que será um fogo eterno. E por isso Policarpo morreu queimado. Sabe, o nosso sofrimento aqui é um sofrimento passageiro. Por mais que o homem, por mais que o mundo, o pecado, o diabo possa nos fazer sofrer aqui, é um sofrimento passageiro. Mas nós experimentaremos uma vida abundante, prazerosa diante de Cristo, na eternidade. E lá em Apocalipse 21, vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor, porque essas coisas já passaram. Então, aqueles que não trocam essa vida terrena pela vida eterna, eles receberão de Cristo o consolo. É por isso que ele pode dizer, não temas. A segunda verdade é que Jesus disse, olha, ser fiel até a morte. Está vendo? Jesus estava dizendo que eles iam chegar a morrer em prol do Evangelho. Mas Jesus disse, permaneçam fiel. E vocês terão uma recompensa. Que recompensa é essa? A coroa da vida. Eu falei para vocês que Dionísio, eles acreditavam que só os sacerdotes fiéis poderiam receber a coroa de Dionísio para poder servir diante da presença de Dionísio. Naquele tempo também era muito comum os atletas que ganhavam as competições gregas receberem uma coroa de ouro como sinal de vitorioso. Existiam também a coroa ali dos imperadores, então eles conheciam a linguagem, o linguajar coroa. E também dizem alguns estudiosos que Esmirna tinha a aparência de uma coroa, dizem os estudiosos. Então o contexto de coroa eles conheciam muito bem. E Jesus disse, olha, se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber uma coroa. Mas não é uma coroa igual a coroa de Dionísio, que os sacerdotes recebem. Não é uma coroa igual a coroa dos imperadores romanos, que essa terra pode comer, que a traça e a ferrugem consomem. Não é uma coroa como a coroa de louro dos atletas, que não dura muito tempo e logo depois apodrece. Não é como a coroa de Esmirna, a coroa que vocês vão receber. É uma coroa vinda da minha parte, uma coroa eterna, para aqueles que experimentaram o sofrimento aqui em prol do Evangelho. Jesus disse, eu vou dar uma coroa a vocês, porque vocês foram fiéis até a morte. Podemos padecer aqui,
podemos sofrer aqui, podemos ter enfermidades e sofrimentos aqui, mas tudo isso é passageiro. Isso um dia vai passar. E lá no céu nós receberemos uma coroa incorruptível. Essa coroa simboliza a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos nos manter firmes, querido. A igreja de Esmirna sofreu muito por conta do Evangelho. Foram levados à prisão, foram açoitados, perderam a vida, foram chicoteados, mas a grande maioria deles não negaram o nome de Cristo e receberam a coroa da vida. Só que a Bíblia diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não só a Esmirna. Esse mandamento, esse conselho é para mim e para você também. Nós podemos experimentar sofrimentos aqui, mas Cristo está dizendo, olha, permaneça fiel. Permaneça fiel. Aquele que há de vir, virá. Sabe, o nosso Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, ele vai voltar. A Bíblia diz isso. Os anjos falaram, olha, da mesma forma que vocês estão indo, estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então todo esse sofrimento que nós experimentamos aqui será passageiro. Ele trará na sua mão a coroa da vida e recompensará a sua igreja. Nós teremos vida eterna, mas só se nós nos mantivermos firmes, fiéis, mediante as propostas do inimigo, mediante as tentações do pecado. Precisamos nos manter fiéis. Eu espero que essa lição tenha falado com você nessa noite, para você se manter fiel. Eu não sei para quem eu estou falando nessa noite. Talvez você tenha enfrentado enfermidades no corpo. Talvez você está desempregado, não sabe o que vai fazer ainda esse ano e parece que as coisas só pioram. Já estamos vivendo aí um momento de pandemia, coronavírus, crise na política, crise na saúde. Aí eu estava lendo a notícia, agora parece que até gafanhoto está vindo. Meu Deus, parece que as coisas só pioram. Talvez você fale, meu Deus, quando esse sofrimento, essa tribulação vai ter fim? Olha, pode ser que nessa vida você não veja o fim desse sofrimento. Mas eu te garanto, se você permanecer fiel na vida eterna, ele limpará o próprio Jesus. Ele não vai mandar anjo para fazer isso. O próprio Jesus irá ao seu encontro. E ele vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Todo choro que nós experimentamos aqui será cessado na eternidade. Meu Deus, quando eu falo isso, eu até arrepio. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Então, toda tristeza, toda dor que experimentamos aqui, um dia ela irá cessar. Mas para aqueles que se mantiverem fiéis, para aqueles que negarem o nome de Cristo, infelizmente, enfrentarão uma condenação eterna, um juízo eterno. Para terminar, quero ler em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 17. Preparei muito mais coisa, mas eu não quero ser demorado, então já vou terminar aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, para ficar no coração dos irmãos. Já agradeço aos que ficaram comigo até agora. 2 Coríntios 4, 17, vai dizer assim a palavra do Senhor. Nossas dificuldades leves e momentâneas alcançam para nós a glória eterna, e seu peso é indescritível. Paulo está dizendo que tudo isso que nós passamos aqui nos leva a uma vida eterna. Toda essa tribulação que nós passamos em prol do Evangelho, em prol de Cristo, não dá para se comparar àquilo que Cristo já preparou para nós. Fico com essa palavra. A igreja de Esmirna talvez foi a igreja das 7 ali a que mais sofreu. Mas ela também não foi repreendida, ela foi elogiada por conta do seu sofrimento. Queridos, eu prefiro ser uma igreja de Esmirna que sofra, mas que seja aceita por Cristo, do que ser uma igreja como Éfeso, talvez, que tinha muitas obras, fazia muito, trabalhava muito, mas foi repreendida. Que se eles não voltassem ao amor inicial, eles perderiam a salvação. A igreja de Esmirna era pobre porque os romanos tiraram seus bens, os judeus quebraram as coisas que eles tinham, mas Jesus disse, mas vocês são ricos, porque a riqueza espiritual, que a salvação eles tinham. Fique com a sua palavra. Perca as coisas aqui no mundo. Perca as riquezas deste mundo, se assim for necessário. Não que riqueza seja pecado, eu não estou dizendo isso. Mas se for necessário perder tudo em prol do Evangelho, perca, mas não perca a sua salvação. Espero eu que eu tenha sido bênção para você nessa noite. Se você gostou desse estudo, deixe aí nos comentários.
Amanhã estaremos estudando, se eu não me engano, a igreja de Pérgamo. E olha, a igreja de Pérgamo é uma das minhas preferidas, tá? Vocês vão entender a importância do ensino correto dentro das igrejas. Ontem nós falamos sobre amor e obras, hoje nós falamos sobre sofrimento em prol do evangelho, e amanhã nós vamos falar sobre o ensino correto dentro das escrituras a partir da igreja de Pérgamo, tá? Espero que eu tenha sido bênção. Meu desejo e minha oração é para que essa palavra fique no seu coração. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Os comentários não estão aparecendo para mim, então se alguém comentou, eu não estou conseguindo ler agora. Depois que essa live acaba, eu consigo ler. Mas daqui a pouco eu vou estar respondendo aos que comentaram. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Paz do Senhor.